Olá pessoal, mais um podcast da Beta. Hoje eu tenho certeza que a minha convidada de hoje, quem está nos assistindo, principalmente as mulheres, vão gostar muito deste conteúdo. Eu convidei, ela aceitou com muito carinho. Eu vou conversar hoje com ela, Júlia Tur. Oi, Beta. Tudo bem, Júlia? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Prazer todo meu receber você. Obrigado por aceitar o nosso convite. E hoje vamos tirar algumas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre estilo e imagem, não é isso, Júlia? Exatamente. Gente, a Júlia, ela é esposa do Dalmo, ela é a mamãe da Letícia e do Vicente. Mora atualmente aqui na cidade de Niterói e hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre estilo, consultoria e imagem. Júlia, em primeiro lugar, gostaria de saber, conta pra gente um pouco quem é Júlia Tur. Bom, eu sou casada, como você mesma falou, vai fazer 10 anos. E nesses 10 anos eu estive fora de Niterói, apesar de ser filha daqui, né? Então, rodei um pouquinho, junto com meu marido que trabalha com hotelaria, gerente geral de hotel, e eu junto também, sou formada em turismo, trabalhei muito com atendimento nos hotéis de luxo, gerente de recepção, mas aí me tornei mãe, né? Aí encontrei na consultoria de imagem uma maneira de voltar ao meu ninho, né? Desse tempo que eu estava fora, eu sentia falta de alguma coisa, sentia falta de praticar minha criatividade, de ajudar as mulheres, porque minha família é essencialmente feminina, minha avó, a matriarca, se divorciou muito cedo e sempre sustentou a família com a costura. É uma grande modelista, trabalhou em ateliês e eu herdei isso dela, né? Desde pequenininha ali na beira da máquina, pegando retalho, vendo toda essa construção das roupas, né? Tanto para as minhas tias, como para as clientes dela, como para a gente. E encontrei na consultoria de imagem esse retorno ao ninho e depois fisicamente na pandemia retornei a Niterói. Mas você é diferente, tem uma pegada diferente, não é isso? Nessa área. Fala um pouquinho pra gente. Pode, né? Eu trabalho o meu método, Betânia, com estilo consciente, né? Hoje em dia a gente pensa na economia circular, diferente do que aconteceu lá na Revolução Industrial. Como eu estava falando, a minha avó era costureira, ainda é, né? Tá com 85 anos e a gente via ela fazer um a um, né? O molde, tudo pensado para cada cliente, o tecido, né? Faz a prova da roupa para depois ficar pronta e todo um processo bastante demorado. Então isso foi antes lá da Revolução Industrial, todo mundo trabalhava assim. Quando a Revolução Industrial veio, isso eu estou falando baseado aqui no livro do André Carvalhal sobre a moda, né? Que ele tem vários, uma trilogia, e hoje eu trouxe aqui o Moda com Propósito. Com a Revolução Industrial foi feita produção em larga escala. Então houve a necessidade de que todo mundo fosse igualzinho, né? Então vieram as tais tendências da moda. Qual é a cor do verão? A cor do verão é verde limão. E aí todo mundo tá usando verde limão. Aí mal sabem que o verde limão era a cor que estava lá parada, então vamos vender essa cor. Esse verde limão, né? Então eu sempre tive uma certa um incômodo, vamos dizer assim, um incômodo em relação a isso, principalmente pela minha vivência dentro de casa, né? Com a questão da costura. Então eu nunca tive vontade de fazer moda, né? Minha própria irmã quis fazer moda, ela desenha muito bem, mas eu nunca imaginei eu nessa área, justamente por sentir que era praticamente opressora, né? Tá na moda isso. E aí, na minha época de adolescente, por exemplo, tá na moda bermuda tal, daquela loja tal, tem que ser jeans claro, com um retalhozinho nessa altura. Então, uma série de questões que acaba sendo opressor, porque quem não tá dentro do padrão, quem não se adapta a isso que tá na moda, acaba sendo excluído. Exato. E acaba se depreciando. Eu trabalho com essa questão a partir da cliente. Então, por que eu falo da economia circular? É o que é a nova tendência, né? Hoje em dia, por exemplo, existem várias pessoas que abriram mão de ter o seu próprio carro para usar Uber, por exemplo, né? Então, não deixa de ser uma economia circular. Você aluga aquele tempo
para poder usar o carro por deslocamento. Então eu prezo por essa economia circular e a moda consciente, que é o que a gente escolhe de maneira consciente, mais sustentável, manter as matérias, né, o que já tem, né, que é o que a gente fala, a melhor roupa é aquela que já existe. Claro que a gente vai usar uma coisa ou outra produzida do zero, mas priorizando a qualidade para que ela se estenda, né? E você já respondeu a pergunta que está aqui, ó. Ter um personal style significa me desfazer das minhas roupas? Porque as pessoas imaginam ou se via nos programas de televisão, né? Joga tudo fora, muda. E o fato de você estar nos explicando a forma como você, estilo consciente, né? Usa, aproveita o meu guarda-roupa e acrescenta algo mais, não é isso? Exato, aí a gente compra de maneira mais assertiva. Foi bom você falar sobre essa nomenclatura, né? O personal stylist, ele é um ponto dentro da consultoria de imagem, tá? A consultoria de imagem é um processo maior, que envolve toda a questão da estratégia de imagem, envolve todo o seu posicionamento. O personal stylist ou a consultoria de estilo, ela trabalha com os 7 estilos universais. Cada um de nós tem o seu próprio estilo, que vem a ver muito da personalidade, do estilo de vida, né? De como você usa o seu jeito. E os 7 estilos universais vêm para ajudar a categorizar, né? O seu estilo pessoal. Então, dentro do estilo pessoal, você trabalha mais uma questão de ferramentas, né? Que eu gosto de falar que a moda é uma ferramenta. Então, eu vou trabalhar o que é um esportivo, o que é um clássico, uma roupa mais dramática, uma roupa mais criativa. Então, ela é um pouco mais superficial. Quando eu falo da consultoria de imagem, existe uma estratégia de imagem, uma estratégia de comunicação, né? Porque a gente trabalha com a comunicação não verbal. A gente sabe que a comunicação, 93% dela é não verbal, né? Isso que a gente está vendo aqui porque é o sucesso do vídeo, né? Isso que a gente está fazendo podia estar escrito em um texto, mas Exato. Não ia ser a mesma coisa, né? Vocês não iam estar vendo o meu ritmo de fala, o meu tom, o meu gestual, o meu penteado, minha maquiagem, todo o look. Então, a comunicação não verbal que está dentro da imagem. Agora, voltando a essa pergunta, isso é um diferencial do método estilo consciente, porque eu vi uma lacuna dentro dos processos de consultoria de imagem. A consultoria de imagem, ela trabalha vendo sim o que você tem. Só que o que se retira desse armário não tem destinação. Então, o meu diferencial é trabalhar com isso que se retira. Primeiro, tentar fazer uma transformação, uma customização ou até um upcycling, né, de usar em outros momentos. Upcycling é uma palavra da moda, que é você transformar aquilo que ia para o lixo e manter dentro do ciclo, ou seja, aumenta um ciclo, né, para aquele produto. Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com brechó e tenho uma grande parceria com a Charlotte Brechó. Ia te perguntar sobre Exato. Isso agora, sobre estilo consciente e por que você opta em trabalhar com brechó? Então, dentro do brechó, você acaba tendo uma série de ferramentas, vamos dizer assim, né, de estilos ali. Não é só o datado. Quando eu falo datado, é o quê? Aquilo que está na moda. Quando entrou o outono, por exemplo, toda roupa vai por aquela cor terrosa, tudo igualzinho. Aí, quando você que quer uma roupa mais vibrante, você acaba não conseguindo comprar. Quando você compra em brechó, você faz o seu próprio estilo, né? Você consegue ali pegar as peças e montar o que acontece. Só que isso só acontece no Charlotte Brechó, porque lá tem a Júlia. Então, você teve essa experiência, né? Exato, eu tive uma experiência muito interessante. Eu, pelo meu jeito de ser, por achar que é gordinha, aquela coisa toda, sempre optei por usar preto e cinza, essas cores. E conhecendo a Júlia, no dia que eu conheci Júlia, eu estava de preto. E
Quando eu cheguei na Charlotte, encontrei com a Júlia, ela me observou, eu estava com uma cor colorida. Ela falou: Bethânia, você está tão diferente com essa roupa. E eu falei: Júlia, eu preciso de um look diferente porque eu vou a um lugar muito especial e de gala. E quando eu olhei, a Júlia separou umas 4, 5, 6 peças, tudo colorido, nada a ver com o meu guarda-roupa. Eu fiquei dentro de mim assim: será que vai dar certo? Gente, ela só de me observar, e ela separou essas roupas coloridas, cores diferentes. Quando eu experimentei, eu me vi outra Bethânia, porque eu entendi que eu poderia ser mais bonita, com as cores que combinou realmente com a minha pele, né? Liderada pela nossa querida Júlia. E hoje, toda vez que eu abro o guarda-roupa, a frase da Júlia não sai da minha mente. Deu certo, então, deu ela certo. tá hoje de cor, né? Inclusive hoje, eu vou contar, eu estava preparando uma blusa preta. Eu falei: opa, é a Júlia. E a forma como você nos coloca a par do assunto, a mudança, e isso faz um bem muito grande para nós, né? Porque a gente pensa, tem também a parte da proporção corporal, Exato. Né? Às vezes a gente acha, por exemplo, que porque você é gordinha, você não pode usar uma roupa justa, né? Eu tenho um grande case de sucesso de uma advogada, você a conheceu já, que ela tinha um ruído de imagem. Eu vou explicar o que é ruído de imagem depois. E ela tinha um problema com a imagem dela e ela queria se projetar, claro. Ela trabalha com mulheres, ela é especialista em mulheres. E a gente foi trabalhando, né, a estratégia de imagem dela, e fizemos todo um processo com ela. Você sabe que eu nem precisei fazer personal shopper. Eu fui no armário dela, tinha tanta coisa e que ela não usava, e às vezes com um simples detalhe, ela: Júlia, você é doida, você está tirando tudo. Eu: não, vamos tirar esses botões aqui, vamos tirar isso daqui e ali. Ela fez uma sessão de fotos maravilhosa com o que ela já tinha. Fiz umas alterações num colar que tinha o que ela precisava, uma blusa da cor da marca dela, que eu trabalho muito isso com as empreendedoras, de trazer a marca para o look, né? E foi assim, notável, né? Ela se cuidando mais, ela vendo ela mesma. E ela não é gordinha, assim. Eu falo que ela tem um manequim, já emagreceu bastante, mas o manequim 48,50. E foi possível fazer. A gente desapegou com ela o que tinha no armário. Foi uma primeira leva para Charlotte. Ela já comprou algumas peças lá. E a gente fez a montagem de looks para poder fazer a sessão de fotos. Já saiu uma outra leva. Então, essa transformação que eu prezo com as minhas clientes, principalmente as empreendedoras, é trazer o que ela tem de dentro para fora, transformar aquele desejo de fazer acontecer uma empresa, né? E também o que ela já tem, né? Transformar em um recurso para o objetivo dela. Agora, Júlia, observando, você está super elegantemente linda. Obrigada. E você falou sobre a autoridade. Explica um pouco pra gente esse detalhe. Eu estou vendo o detalhe da Júlia. Olha que lindo. E também eu vejo a combinação do anel, do relógio. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu podia somente pensar no meu look, ok, para estar aqui. Mas como eu pensei na minha imagem estrategicamente para a minha empresa, que isso é importante. A gente, como empreendedora, a gente é a imagem, a marca da empresa, né? E, inclusive, o pessoal de administração pode até entrar lá no custo fixo o nosso visual, né? Porque é como se você estivesse fazendo um visual físico da sua empresa, né? O tangível, eu que trabalho com serviço, o tangível da minha empresa sou eu mesma. Então, hoje, quando eu vim para cá, eu pensei, eu vou falar sobre o meu trabalho, eu vou falar sobre a parte intelectual. Então, uma das coisas que a gente trabalha na consultoria de imagem são os terços que a gente tem no nosso rosto, que é a parte do visagismo. Então, a gente tem aqui o primeiro terço é inteligência, a testa,
O segundo terço é dividido em 2, então eu tenho a emoção e o ritmo de ação, que é o nariz, e aqui o terceiro terço também é dividido entre a intuição e a expressão. Depois eu vou passar para você o gráfico para você colocar, porque tem algumas palavras que são usadas de maneira diferente. Como eu estou aqui falando sobre a minha inteligência, né? E a minha principal característica é a criatividade, né? Como diria Einstein, a criatividade é a inteligência, brincando. Sim. Então, é uma coisa que eu não gostava em mim, que eu fui aprender na consultoria de imagem, a testa, que é a inteligência. E a então, maioria... por que desse cabelo? O cabelo evidenciando a testa, porque eu estou falando sobre o meu intelecto, né? O que eu estudei, o que eu pratico. Então, por isso, do intelecto. E a questão do look como um todo, da imagem como um todo, o que eu estava falando é que existem vários pontos aqui que eu estou trazendo autoridade, pesando na autoridade por conta disso, que hoje em dia fala muito, né? Eu quero ser autoridade em tal assunto, com essa questão do marketing digital, né? Do Instagram. Mas ao mesmo tempo, se eu só colocasse esses pontos de autoridade, né, o cabelo todo para trás, o cabelo liso reto, as linhas retas trazem autoridade, né, a altura, eu já sou alta também, estou de salto, então já seria muito pesado. Então a gente sempre tem que colocar como se fosse uma balança. Então qual o meu objetivo de imagem? É autoridade? Vai pesar para o lado da autoridade. Mas eu tenho que lembrar que eu preciso fazer uma conexão com as pessoas com quem eu falo. Então, o que eu fiz? Ao invés de botar preto com branco, eu escolhi o branco com preto. E todas as formas que eu escolhi de acessórios, eu escolhi redondos. Porque o redondo é acolhimento, o redondo é a escuta, né? O que vem do romântico, é o útero, né? Materno, é o seio materno. Então, todos os detalhes, mesmo que seja... né, mais ousados, as minhas unhas estão clássicas, estão nudes, deixa eu botar aqui, mas estão coloridas, então tudo a gente vai trazendo sempre o equilíbrio, é muito importante, porque assim, Betânia, seria muito mais fácil se fosse um personagem. Exato. Né? Você me perguntou, se a cliente te chamar e falar, eu quero tirar tudo do armário, maravilhoso, melhor dos mundos, é o que o pessoal faz nos programas, né? Por quê? Porque você tem ali R$5.000 para fazer compra. Mas hoje em dia, uma profissional, uma empreendedora que muitas vezes, como a maioria das minhas clientes, está em transição de carreira, né? Eu acabei de decidir que eu vou sair de um CLT e vou entrar num projeto meu, né? Um projeto de vida para eu ser empreendedora. Ou como muitas acontece, né? Estou numa situação complicada, saí de casa, me divorciei e estou indo empreender para poder dar atenção aos meus filhos, eu não tenho aquele investimento. Exato. Então, quem muito bom você falar sobre isso. R$5.000 para começar. Exato. E comprar roupa? Se você tiver R$5.000, você vai fazer outras coisas. Exatamente. Né? Então é uma situação que a gente precisa, com a cliente, trabalhar e fazer, inclusive, até uma listinha, ó. Você pode pagar quanto agora você pode comprar, porque ela está pagando o meu serviço, mas eu não posso obrigá-la a comprar aquilo, né? Eu passo a lista e aos poucos ela vai comprando, ou a gente vai fazendo crédito lá na Charlotte para depois ir comprando, né? Aos poucos a gente vai trabalhando dessa forma. Você falou, as pessoas em Niterói conhecem a Charlotte, mas nós estamos aqui, eu quero voltar a falar sobre a Charlotte, por que você optou trabalhar na Charlotte, para que as pessoas também de outras cidades possam conhecer e, passando por Niterói também, venha visitar. Eu falei no começo o diferencial do brechó da Charlotte, porque nós temos a Júlia também, que faz parte da equipe, e você pode chegar, a mulher, ela chega ali, às vezes, eu vou ver uma roupa, mas ela não tem ideia de, chegando ali, ela vai ter uma personal, né, uma mulher como você, uma consultora de imagem, e vai estar dando as dicas. Não, essa roupa aqui fica melhor com isso e tal. Agora, por que você escolheu estar no brechó? Então, acho porque a Júlia é consultora ou porque eu gosto da Charlotte especificamente? A Júlia é consultora. Tá.
Então, como consultora, trabalhar com um brechó é isso que eu já te falei, né? É trabalhar de maneira mais sustentável, né? De acordo com o recurso. Por que eu gosto da Charlotte? É por conta do empoderamento feminino, né? Ali é um movimento de empoderamento. O que acontece? Mas isso não é igual em outros brechós? Então, outros brechós, muitas vezes também existe a possibilidade de a brecholista ela trabalhar comprando peças de bazares, de igrejas, por exemplo. Lá na Charlotte, a gente trabalha de maneira com que a gente exalte a cliente, né? Ali não tem o objetivo de vender por vender. Então, é um movimento de empoderamento feminino, e esse que eu estava pontuando, o Cred Pink, traz muito empoderamento nesse ponto financeiro, porque ela consegue desapegar coisas, por exemplo, dela e comprar para seu filho. Exato. Porque lá a gente tem peças da grávida, né? Desde a gravidez, tem a parte de bebê, inclusive tem fraldas. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas fralda no brechó? Por quê? Eles têm parceria com a Speed Pharma, que é uma empresa daqui de Niterói, que tem as fraldas mais baratas, e aí com esse crédito ela consegue comprar até fralda, às vezes uma lembrancinha, né? A gente também tem a parte de uma coisa ou outra que são de primeira mão, que são outlet, né? Que a gente tem lá, que a gente chama. Então acaba sendo uma maneira de empoderar a mulher também por esse ponto, né? De ter até o plus size e acolher todas ali, né? Temos um movimento grande de empreendedoras que colocam suas peças lá para terem esse valor para investir nos seus próprios. A cliente, ela pôde desapegar das peças dela e fazer um investimento da própria empresa, né? Comprando outras peças e fazendo uma parte de visual mais assertiva. Eu tive a oportunidade de estar um dia na Charlotte e você estava atendendo uma cliente que ficou apaixonada, uma bolsa Santa Lola, não é isso? Uma bolsa maravilhosa na etiqueta. As pessoas não entendem como que chegam peças com tanta... Exato. Com etiqueta, né? Então a gente tem esse outro lado. E isso é muito importante, Betânia, porque existe um consumismo tão desenfreado que vocês não acreditam a quantidade de peças que chegam com etiqueta. A gente tem acaba tendo um valor de revenda, que eu adoro esse conceito, né? Um conceito que a gente tem de carro, mas que a gente tem que pensar até mesmo na hora de comprar, né? Qual é o valor de revenda disso aí? A gente pensa nisso até no celular, quando compra um iPhone, por exemplo, Exato. né? Então a gente pode pensar nisso também em roupas, né? Em vestuário. No Brasil a gente ainda tem muito isso de pensar que roupa é só para doar, né? Por quê? Você pode doar e você pode vender também. Exatamente. Então, trabalho com essa categorização. O que pode doar, o que pode vender, o que pode vender mais caro. Existem várias maneiras de vender. Daqui a pouco vai sair um e-book ensinando exatamente isso. Como você ganhar dinheiro com seus desapegos. Porque existem várias maneiras hoje em dia. Botar na Charlotte é a melhor forma porque você não tem trabalho nenhum. Você só leva lá. Agora, existem maneiras que você acaba tendo até uma lucratividade um pouco maior, mas o trabalho também é muito maior. Você que tira foto, você que corre atrás da cliente, né? Então, tem um trabalho também. Mas eu esqueci a pergunta. Não, eu perguntei para você. E nesse dia que você estava lá, era uma peça da Santa Lola com etiqueta. Exato, maravilhosa. A cliente não usou, né? E a cliente que comprou, a fornecedora não usou, e a cliente que comprou, ela só deu R$40 de diferença. Ela usou o próprio Cred Pink para comprar uma peça nova com etiqueta, que foi muito mais barato do que estava no site, que ainda estava no site, né, da Santa Lola. E vocês estão há 5 anos, não é isso? Aqui na cidade de Niterói. Há 5 anos. 5 anos, né? Como consultora de imagem, como você explica pra gente atender uma empresa? Como funciona a consultoria de imagem para uma empresa?
Então, a gente está pensando aqui, falando nas empreendedoras e ela fazendo a sua própria imagem da sua empresa. Quando você faz parte de uma empresa, como eu fazia quando eu era gerente de recepção lá na hotelaria, eu era a cara daquela empresa também, né? Pode ter 5 funcionários ou 100 funcionários. Cada funcionário que o cliente entra em contato é a cara da empresa para ele. Então, como que eu trabalho com essas empresas? A gente pode trabalhar com um dress code, que é o código de vestimenta, quando não existe uniforme, ou até na orientação com o uniforme, né? Inclusive até de cor, qual é a cor que quer transmitir. Uma cor, por exemplo, dentro de um ambiente, ele muda esse ambiente, né? Uma cor muito colorida, um ambiente muito colorido, isso agita muito as pessoas. Então, qual é o objetivo daquela empresa? E eu faço essa conscientização. Eu falo que é quase como uma alfabetização, Betânia, porque a gente não é trabalhado, né? A gente não é ensinado a pensar nesse não verbal. A gente pensa muito no verbal, mas hoje em dia, com a tecnologia, com tudo sendo imagem, a gente tem que pensar na nossa imagem também. E como empresa, os seus colaboradores, eles precisam estar alinhados a essa imagem, né? E é bem legal porque assim, você vai adequar o que você está falando com o seu colaborador, porque ele vai estar vestindo aquela roupa, e também com o seu cliente, né? Maravilha. O que você vai transmitir para ele. E além de empresas, na própria Charlotte, quais são os seus, o que você oferece para as pessoas que te procuram, mulheres, né, no caso? Eu trabalho muito com, eu falo muito das empreendedoras porque eu fiz um trabalho com diversas já, justamente porque eu identifiquei que elas precisam desse momento, né? Então, ao invés de fazer uma consultoria completa, exaustiva e que vai ser onerosa, inclusive, eu fiz um projeto compacto de 3 sessões e que ela, nesse primeiro momento, ela já consegue entender qual é o objetivo de imagem, e aí ela é a protagonista do processo, né? Eu preciso entrar no universo dela para retirar o que é mais importante, entender qual é o ruído de imagem que ela está tendo, qual é o objetivo da mensagem dela, o que ela precisa passar, e aí a gente elabora inclusive uma paleta de cores, né? Então até eu vou pedir para o menino aqui do som para ele botar, ó, por exemplo, aqui a paleta de cores da Charlotte é pink com verde também, então tá falando sobre empoderamento feminino e tem a parte da sustentabilidade. No caso da minha, né, que eu fiz a logo, ali tá bem escuro, mas é quase um roxo, um vinho quase roxo com laranja. Então, as cores, cada uma dizem uma mensagem, né? O laranja é a inovação, a criatividade. O roxo é muito, muito perceptível pelas mulheres. Interessante o que você está ensinando agora. Diz tudo, né? A logo de uma empresa, as cores para logo, né? As cores falam muito. A gente, o ser humano, ele é muito sensível à cor, né? Então, quando você coloca uma cor vermelha, por exemplo, como o meu blazer que está aqui, eu estou transmitindo para mim e para os outros a energia do vermelho, né? A minha madrinha, ela toda segunda-feira bota vermelho, aí toda segunda-feira eu lembro dela e boto vermelho. Então, por exemplo, se você pegar uma série de empresas, as mais famosas, né? Então, o McDonald's. Se o McDonald's fosse verde como um Subway, não tinha muito sentido. Exato. Então, a gente faz esse trabalho com as consultoras, porque hoje em dia com o Instagram elas já dão o pontapé. E aí, para elas tendo essa base da cor, elas conseguem já fazer como se fosse um dress code para elas e tá sempre aquele ponto daquela cor ali. Pode ou não estar dentro da cartela da análise de coloração. E aí, as cores juntas, elas também falam. A da Charlotte são cores complementares, a verde com a rosa. Eu vou pedir para colocar aí no vídeo o círculo cromático que explica isso. Cores complementares são uma de frente para a outra. Da Charlotte, né? Isso, da Charlotte. Aqui são cores complementares, né? Na verdade é o verde com o vermelho.
Mas aí como o rosa vem do vermelho, né, a gente já fala que são complementares. As cores complementares, elas traduzem, elas falam muito de criatividade, né? Então, aí, por ser uma economia criativa, né, da economia criativa o brechó, então por isso que foi pensado, eu não participei da elaboração, mas existe um porquê disso daí. O meu é a mesma coisa, eu também quis botar a criatividade, mas um pouco menos, né, porque as cores complementares seria roxo com amarelo, mas aí eu trouxe um pouco mais para o laranja. As cores, por exemplo, quando hoje eu tô de monocromático, né, toda de uma cor só, aí eu fico mais elegante. Isso a gente trabalha também na vestimenta. Isso eu faço na logo, traduzo para as fotos, que eu faço esse acompanhamento na sessão de fotos. É muito importante, até a maneira como se porta, a maneira como se veste, como está colocando, né? Sim. Como você está posando nas fotos. Eu faço esse acompanhamento também específico para a sessão de fotos, ou já incluo no processo. Então, geralmente, eu faço o processo, você pode fazer ele completo ou ir fazendo um pouquinho em pouquinho, né? Aí você perguntou, mas aí depois, quando você faz uma vez a consultoria, você nunca mais vai fazer? Então, na verdade, aí você falou, a moda muda. Não, a moda muda, mas a gente muda primeiro, né? Os nossos objetivos de vida mudam. Então, por exemplo, eu te contei que já morei em vários lugares. Toda vez que eu me mudei, eu praticamente precisei mudar o guarda-roupa. Então, de Brasília, de um lugar totalmente formal, em que eu usava uniforme, né? Depois eu fui mãe, né? Com recém-nascido, tudo. Quando eu fui para Aracaju, gente, Aracaju é totalmente normal todo mundo ir no shopping de short jeans e chinelo. Já em Brasília, você não vê ninguém de chinelo no shopping. É normal você ver uma pessoa de salto agulha no ônibus. Então, são opostos, né? São ambientes diferentes, são contextos diferentes. E que você vai mudando de acordo com a vida. Então, hoje, por exemplo, meu marido, ele trabalha como gerente geral de hotel. Ele é o meu primeiro cliente, né? Fiz uma série de trocas, eu falo que melhorei ele. E tenho provas de que... Nós vamos mostrar as fotos aqui. Então, por exemplo, hoje ele se porta como um gerente geral, porque ele já é gerente geral, mas ele se porta, tanto visualmente como dentro do trabalho, como quem ele quer alcançar, né? Até então nós falamos sobre das mulheres, mas os homens também podem estar incluídos. Uma prova é o seu esposo, não é isso? Os homens são muito mais fáceis, né? Muito mais fáceis. É muito preto no branco. É muito fácil fazer uma consultoria masculina, porque são poucos detalhes. Pouquíssimo, já né? Mulher não, é muita coisa, é uma infinidade. Bijuteria, é a joia, a maquiagem, a roupa, o cabelo, né? Tudo tem que estar combinando, né? Isso? Agora, quais são as perguntas mais frequentes, assim, as dúvidas, né, que as suas clientes têm? A principal é disso aqui, da análise de coloração. Essa análise aí. A análise de coloração, ela tem como objetivo definir as características da nossa pele, para ver qual é a harmonia, né? Qual é a sua beleza natural, qual é o mais harmônico. Então, eu trabalho com o método sazonal expandido, que foi difundido pela Luciana Uric, do Estúdio Imagine, e a gente vai definir, existem 14 cartelas dessa, eu trouxe aqui a minha, que é a Primavera Brilhante. E ela tem muito a ver também com a personalidade, sabe? E ela tem aqui uma série de cores que ficam bem em mim. Como é que foi definido isso, Júlia? Então, a gente tem primeiro o contraste pessoal, que é a diferença entre a pele com o olho e o cabelo. Então, se a gente olhar para você baixa o contraste, porque a sua pele, a íris do seu olho e a raiz do cabelo, né, a raiz natural do cabelo, ela é mais ou menos a mesma cor. A gente coloca numa escala de cinza para ficar mais fácil, e aí rapidamente a gente faz uma pontuação para fazer essa definição. No meu caso, eu tenho alto contraste, e aí eu venho diminuindo o meu contraste com a cor do meu cabelo, justamente porque o alto contraste, sabe a Cruella dos 101 Dálmatas? Então, ela é alto contraste, um lado branco, outro lado preto. É o mais alto contraste. Então, é muita autoridade. Então, venho diminuindo isso também.
Mas, então aqui tem algumas cores. Dessas cores aqui, você vai perguntar, dessas cores aqui você usa todas? Não uso todas. Porque existem cores aqui que não tem a ver com a minha personalidade, não tem a ver com o meu objetivo de imagem. E tem muita cliente que acha que isso aqui é prisão, sendo que é o contrário, é um processo de consciência isso, um processo de conscientização. Você entende qual é a temperatura da sua pele, então o segundo ponto é a temperatura, se é quente ou fria, e pode ser neutra fria ou neutra quente. Mas neutra fria ou neutra quente? É porque não é a principal característica da pele. Depois a gente tem a profundidade, que é suave ou profunda. E aí, ou pode ser escuro, né? Por exemplo, tem inverno escuro, outono escuro. Ou pode ser intensa ou opaca. No caso aqui, a minha característica principal é intensidade. E aí, por isso que a minha primavera brilhante ou primavera intensa. E aí, a partir dessas características que é definida essa cartela. E aí, o que acontece? As clientes ficam loucas que querem só usar isso. E isso me deixa desconfortável um pouco, porque a minha ideia é falar, não, você agora é livre, você agora sabe qual é. Exato. Como eu, né? Eu estava andando no caminho do preto e do cinza. Exato. Né? E não conhecia, não usava roupas coloridas. Então, você de preto, você fica toda igual, né? Exato. Não é que fique ruim, mas quando você coloca o mais claro, te ilumina. Ilumina. É muito melhor, né? Você consegue se ver melhor, se sente mais valorizada também. É isso? Eu falo muito isso. Você pode tudo. O que você não deve tudo, porque você tem que ver qual é o seu objetivo de imagem, o que lhe cai melhor. Agora, Júlia, tem uma cor que eu não consigo, é o rosa. Eu também não uso rosa, aqui tem o rosa, mas eu também não uso. Tem inclusive da outra cartela aqui, mas eu não uso, porque não é uma questão. E aí já tem até consultora, já existe um desenvolvimento de uma cartela emocional, que tem a ver com esses sentimentos que a cor traz também. Não sabia. Olha que interessante. Já é um desdobramento. Agora, projetos de Júlia. Sabemos que o ano já está se findando, né? 2022 passou muito rápido. Projetos assim na área da consultoria de imagem para esse ano. Júlia Tour, conta pra gente. Vai vir muita coisa nova aí, porque agora eu me destruturei. Agora eu não tenho ido todos os dias a Charlotte Brechó. Eu tenho ido sob demanda, então se você precisar de mim, é bom se organizar com um pouquinho de antecedência para eu ir. Mas a gente está estruturando a empresa e vai vir bastante coisa aí. Estou fazendo parte de um projeto que eu estou apaixonada, da Prefeitura de Niterói, que chama Projeto Mulher Líder. Então, estou me capacitando bastante para ir voar. Você comentou a respeito, porque muitas das vezes a mulher que está nos assistindo quer passar ou ter a oportunidade de estar com você e às vezes pensa, não é para mim. Você deixou bem claro, né, que a empreendedora hoje ela não tem grandes quantidades, não tem um dinheiro reservado como muitas mulheres que têm essa oportunidade. Então você está apto para atender qualquer tipo de mulher e seja em qual área for, eu sou assalariada, não posso. Se te contratar, conversar com você, a forma como você tem ajudado e tem feito com as mulheres na conscientização e também no estilo consciente, você consegue atender a todas, não é isso? Isso, porque a gente trabalha, vai como se fosse caixinhas, né? Pode ir fazendo um processo aos pouquinhos e também fazer isso que eu te falei, né? De usar o valor das suas próprias peças. Próprias peças. Ontem estava observando, assistindo alguns vídeos e vendo algumas matérias na área do estilo e de imagem. E muitas mulheres, muitas artistas, né? Porque hoje em dia as pessoas falam, eu vou usar roupa de brechó, não tem assim, o entendimento de que muitas pessoas, muitas personalidades também, tanto brasileiras quanto as artistas americanas, o look delas, elas encontram e buscam no brechó, não é isso? Porque
tem uma opção, e não é só por causa do dinheiro, porque todas elas têm condições de estar numa loja e comprar o que quiserem, mas a conscientização do que uma roupa do brechó pode trazer para a nossa cidade e para o planeta, não é isso? Eu não pego muito nesse ponto, porque já está bastante, acredito eu, né, ao meu ver, que a parte da sustentabilidade, se a gente for falar, a gente vai ficar aqui uma série de tempo, né? Aquilo que eu estava te falando sobre as revoluções que estão acontecendo, né? Passando do industrial para a economia criativa, como a gente vem vendo grandes startups que agora são players gigantes de mercado, como a Uber, como a Airbnb, né? Que é um aluguel de uma casa, Exato. né? E, então, a gente vê que isso é um processo que está em andamento, a economia criativa, que vai de encontro com as fast fashions. O que é fast fashion? São essas lojas de departamento que começaram a vir com bastante força para o Brasil na década de 90. As fast fashions, elas têm uma necessidade de uma produção cada vez maior, em larga escala, e a questão maior é a qualidade do produto, né? Eu tenho hoje, na minha casa, eu tenho um vestido que foi da minha avó, da década de 60, que ainda está lá inteiro. Está guardadinho para eu usar em uma ocasião especial, que vocês vão ver no meu Instagram, que pode me seguir lá, que vocês vão ver. Esse é o vestido que a Júlia falou, da década de 60. Mas, hoje em dia, você compra uma blusa, e nessas grandes aí, e usa 2, 3 vezes e aquela blusa acaba. Por que será? Porque existe uma necessidade de que aquilo se esgote rapidamente para que você compre outra. Que é um nome chamado obsolescência programada. E a gente vê isso muito nos eletrodomésticos, né? Exato. Antigamente, os eletrodomésticos, valia a pena você consertar. E hoje em dia você não consegue consertar, porque nem existe peças, né? Nem existe. E se consegue, é mais barato isso, comprar um novo. Uma marca forte aí de telefones também, você só consegue usar 2, 3 anos. Exatamente. Já está programado para que você mude. Exatamente, existe uma programação. Exato. Né? Como também a Apple faz, de trazer esses updates, né? Esses novos lançamentos. Você não tem necessidade, o que você tá legal, mas aí você quer estar na moda, você acaba trocando. Então o mundo não atura mais isso, né? E tem também a parte social, nessa questão dos valores, a parte da mão de obra análoga à escrava. Quem se interessar por esse assunto, existem alguns documentários que são muito interessantes para se aprofundar, que chamam The True Cost, que é o verdadeiro custo, que fala desde a produção lá do algodão em larga escala, com o uso de agrotóxicos, como é que acaba com a terra, até mesmo com a produção dentro da globalização, né, que é feita já não local, mas globalmente, e a queda dos valores cada vez mais baixos e que não é repassado para o consumidor, né? Vide a nossa querida Zara, né? Que quando entra em liquidação, fica um produto que era 1.000 e tanto, vai para 100. Como que pode? Porque de 1.000 e tanto foi para 100, mas desses 100 ela só pagou alguns centavos para quem produziu. Então, existe também uma conscientização que é necessária dentro desse ambiente. E as artistas, elas trabalham, na verdade, quem tem dinheiro não liga para que os outros pensem, Exato. né? Ontem mesmo eu postei, olha, vocês acham que quem compra em brechó é porque não tem dinheiro? Eu vi essa postagem ontem. 38 mil uma Chanel, né? E tem várias outras bolsas aqui. Então, você compra uma Chanel, você usa um pouquinho, depois você pode vender de novo, não tem problema. E aí, nesse ponto, Betânia, é legal ressaltar que a gente recebe muito lá na Charlotte, as pessoas entram e falam, nossa, aqui nem parece um brechó, porque
Os brechós hoje em dia são lojas, né? Você Exato. tem uma loja, você pode comprar numa barraquinha, você pode comprar num camelô bagunçado, você pode comprar numa feira, ou você pode comprar num stand, pode comprar num shopping, ou pode comprar numa boutique, né? Então, existem existem clientes diferentes, públicos-alvos diferentes. Então, hoje em dia, inclusive aqui em Niterói, existem brechós que são focados em grandes marcas, existem brechós que são marcas menores, né? Já lá na Charlotte, o objetivo é que seja atendido para toda a família, né? O objetivo é ser uma solução para a mulher moderna, né? Que ali ela resolva tudo. Mas a diferenciação que é importante eu dizer é o que as pessoas têm de imaginário de brechó é aquele brechó de igreja, né? Exato, é o bazar de bazar. Igreja, exato. Embora alguns brechós, principalmente aqui em Niterói, usam o nome bazar, né? O bazar de igreja, ele não tem uma coisa que é um serviço, né? Que o brechó, ele é um serviço, ele não é uma venda de itens, né? Exato. Ele é um serviço porque ele pega a sua roupa, faz a curadoria. O que é a curadoria? É você ver se aquilo tem revenda, qual é o valor, se tem necessidade de ter uma intervenção ali, né? Se a maneira como você posta, a maneira como você combina com as outras coisas para poder fazer o look e atrair a nova compradora. Então, os brechós têm curadoria e os bazares são mais baratos porque não tem curadoria, né? O objetivo ali é que seja um valor para que eles trabalhem as obras sociais. Então não tem a curadoria. Então quem vai ao bazar vai gastar o seu tempo para fazer a sua própria curadoria, né? É mais barato? É mais barato, porque você vai gastar o seu tempo para você procurar ali, não tem o atendimento, não tem a organização. E isso é muito legal, eu ensino para os meus clientes como é que você compra no brechó, que é completamente diferente do que você ir numa loja normal, né? E é muito bom você esclarecer isso. Então, quando você chega num brechó, a primeira coisa que você tem que entender é como ele está organizado. Mas, Júlia, por que você está falando isso? Nada a ver. Por quê? Como são peças únicas, a gente não pode fazer assim, aqui é blusa, tal blusa, por exemplo, blusas iguais a essa que eu estou vestindo, com as calças iguais. Não tem como você colocar uma série de peças iguais. Então, geralmente, são organizadas assim, aqui é blusa, aqui é calça, ou então por preço. Então, que o pessoal de igreja faz muito assim, quem trabalha com feira também faz muito assim. Sim. Existem feiras, eu já participei de várias aqui no Rio que são específicas dessa parte. Tem a Faz Girar, tem a do brechó do bairro Peixoto. Aqui em Niterói, infelizmente, no momento não tem nenhuma forte, mas trabalham muito com essa parte do valor. Essa arara aqui é R$10, essa arara aqui é a partir de R$20. Lá na Charlotte, a gente entendeu que por ser o objetivo nosso é acolher uma camada maior, fazer essa inclusão das mulheres, né? Desde lá da grávida até o plus size, a gente até tem a terceira idade, a gente entendeu que era necessário a gente colocar por tamanho. Porque quando a gordinha começava a procurar, aí olhava, não tem G. Aí é importante falar isso, que eu tenho muitos clientes que são petit, que são as baixinhas, ou que são TPs, que têm o mesmo problema de encontrar roupas nas lojas normais. E que aí vão lá, não estou achando do meu tamanho. Então a gente achou melhor fazer assim. Então são organizadas por tamanho, e algumas coisas a gente organiza. Aqui é só calça jeans, ou então tá no momento de festa junina quando passou. Então fizemos uma arara de festa junina. Então, agora eu vou mais uma vez te interromper e dizer que isso só se encontra na Charlotte. Alguns também porque lá tem a Júlia também, né? Essa equipe maravilhosa. Toda a equipe é treinada para poder atender da melhor maneira possível. Exato. Júlia, fala pra gente que tipo de formação um profissional como você deve ter?
Então, primeiro a gente faz um curso especializado de consultoria de imagem, né? Eu fiz no Senac, que foi bastante extenso, né? De consultoria de imagem e de consultoria de estilo. O pessoal coloca tudo numa bolsinha só, mas né? Eu fiz 2 separados e depois a especialização. Mas é um curso livre, né? Qualquer um pode fazer, pode trabalhar com isso. Hoje em dia, muitas pessoas estão vendo isso como uma renda extra, mas cada profissional tem a sua pegada, né? Eu tenho, por exemplo, grandes profissionais aqui em Niterói que trabalham só com grandes marcas, outros profissionais que trabalham de outra maneira, têm seu método próprio. Então, a diferença é muito também qual é a pegada de cada um, qual é o objetivo de cada um. Tem a profissional que é especializada em plus size, tem profissional especializado em masculino também. Maravilha. Agora, com essa situação que o mundo passou da pandemia, muita gente dentro de casa, a consultoria, ela pode e deve ser online também, né? Quando não se pode. Você atende o Brasil todo. Isso. Estou concluindo agora uma empreendedora lá do interior da Bahia. E aí, como é que faz, Júlia? Então, por exemplo, o personal shopper, a gente passa os links de algumas coisas para ir auxiliando e tem todo o dossiê para entrega. O que é feito de uma maneira um pouco diferente é a análise de coloração. Maravilha. E isso a cada pessoa que busca, que procura o seu serviço, melhora mais e mais a sua identidade, não é isso? Como você já explicou durante toda a entrevista. Júlia, nós já estamos chegando já ao fim do nosso bate-papo. Conta pra gente uma experiência assim marcante para você durante esse tempo todo, uma consultora que te deixou assim, te emocionou, que marcou de uma forma engraçada, algo assim que deixou uma lembrança em você. Olha, pode ser até um pouco de eu falar de mim mesma, né? Mas o que eu falo muito é o meu próprio processo, né? Porque quando eu encontrei a consultoria de imagem, eu estava em um momento de depressão, né? Logo depois que eu parei de trabalhar, eu tive minha filha e não sabia o que eu ia fazer da minha vida, porque galguei rapidamente os passos na hotelaria. Pelo fato de ter mudado, foi mais fácil eu crescer, vamos dizer assim, né? Porque foi você saindo do lugar que você está indo para o outro, as pessoas veem o seu valor mais facilmente, né? Sim. E de uma forma eu não sabia para onde ir. E foi a minha irmã, como eu falei antes, que pontuou: Júlia, você que deveria ter feito a moda. E eu falei: eu não sei desenhar. E ela falou: eu desenho para você. Eu falei: não, Beatriz, ela vai rir, com certeza. E a gente começou lá em Brasília, eu morava em Brasília, eu comecei a levar algumas peças para um brechó e comecei a fazer terapia. Eu sempre gostei de brechó, mas aqui em Niterói ia em bazarzão mesmo. Aqui em Niterói não tinha brechó. Lá em Brasília que eu conheci o Peça Rara, que hoje é gigantesco, inclusive é um case de sucesso para quem fala que brechó é maluquice, é coisa de gente pobre. Isso aí é só ver Peça Rara, brechó, para vocês verem como é que a franquia cresceu. Quando eu saí de Brasília, eles tinham 14 lojas no DF, estavam abrindo uma loja só de decoração e agora tem no Brasil todo. Então, eu trabalho sempre comigo, né? Então, como eu falei durante o nosso papo aqui, a questão da testa. Eu desde sempre tive essa altura, né? Eu tenho 1,76 m, então você imagina uma menina com 14 anos era mais alta do que os meninos, né? Já tinha essa altura com essa idade. Então eu passei a usar o salto, não tô nem aí. Eu quero botar salto, eu boto salto, não fico chateada. A minha testa é grande, eu boto a minha testa. Agora eu tenho uma maravilhosa que faz o meu skincare, a doutora Marta Maia. Exato. Que resolveu um ruído de imagem meu, que eu sou muito expressiva. Então, o ruído de imagem que eu falei que eu ia falar, né? É quando você tá demonstrando uma coisa, mas você tá falando outra. Então é como se eu estivesse falando:
Tô muito feliz. Eu tô muito feliz por estar aqui. Então é uma contradição entre o visual e a fala. E isso era um ruído de imagem meu, porque eu fazia muita careta. Imagina, eu fazia live, aí perguntava pra minha mãe, pra minha avó, pra minha irmã: e aí, vocês gostaram da live? Nossa, mas você fez muita careta. Aí eu comecei a reparar a minha própria careta, né? As minhas expressões e muita marca na testa. Então isso para mim tem sido um processo em mim mesma, né? Em crescendo na minha própria empresa, sempre trazendo empreendedoras comigo. Hoje eu tenho que agradecer todo mundo, já que tá acabando, né? A Mariana do Estúdio Helena fez o meu cabelo, né? Fez esse cabelo topete para eu estar aqui com essa autoridade. A doutora Marta Maia fez o meu botox. Depois a gente vai fazer mais algumas coisinhas aqui. E a Natália fez esse meu monograma aqui. A gente fez uma inspiração nos texanos, nas vitorianas, né, com a marca. Então, e todas essas empreendedoras fazem parte do meu time, que trazem descontos para as minhas clientes, né? Então, quem vai na Charlotte, que é minha cliente, ganha 10% de desconto nas compras. Quem é minha cliente que vai fazer o skincare, botox, microagulhamento com a doutora Marta, ganha presente, ganha bônus. E isso é muito importante para mim, porque eu dou aquele up, né? Eu tenho uma cliente que é advogada, que fez por 50% de descontos, contratos para as minhas empreendedoras se organizarem, a terem os seus contratos. Então esse é o passaporte da transformação. E quem vê no canal Beta, as mulheres também vão ter... Viu do canal Beta, é só falar lá na Charlotte. Exato, aí vai ter também um descontinho ali com a nossa querida Júlia. Júlia, eu quero que você, por gentileza, deixe uma mensagem para aquela mulher que acha que não tem mais jeito, que eu não vou... Pode, eu acredito que a partir de depois que assistir esse nosso bate-papo, procurar pela Júlia, que está desistindo de tudo, que pensa que não tem mais jeito. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para essa mulher? Eu queria dizer para você, mulher que está me assistindo agora, que você é única. Nunca existiu, nunca existirá outra como você. E o seu estilo é próprio, é a sua personalidade. Então, seja a sua própria moda, o seu próprio estilo. E comece com o que você já tem, né? Olhe para você mesma, para dentro de você. Permita-se esse autoconhecimento. Ao invés de olhar para as outras, né? Com o Instagram hoje em dia é tão difícil, tem tanta gente aí com Photoshop que não é nada. Então, olha para si mesma e busque ser a sua melhor versão, né? Exato. O que você pode tudo, né? Não acho que a gente tem que ter regras. A liberdade te traz um mundo de possibilidades. Então você pode tudo. O que precisa é só o autoconhecimento. E onde eu posso encontrar a Júlia? No @estilo Julia Tour, né? São lá no Instagram, tem o meu WhatsApp, pode me chamar que a gente conversa. Maravilha, Júlia. Eu quero desejar a você muito sucesso. Obrigada. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite, estar aqui. É o primeiro de muitos. Gostaria de, mais pra frente, a gente conversar, de você estar uma vez por mês aqui com a gente, tirando dúvidas, mitos e verdades. E vem estar mais com a gente. Desejo que toda sorte de bênção para sua carreira. Obrigada. Você já é uma mulher conceituada aqui na cidade de Niterói. Eu acredito que as outras cidades vizinhas também, querendo conhecer o trabalho da Júlia, entre em contato com ela. Eu tenho certeza que com esse carinho, esse profissionalismo, vai mudar muito a mente e a roupa das mulheres, não é isso, Júlia? Vamos libertar essa mulherada dessa opressão da moda, Com né? certeza. Quero aproveitar e deixar o meu agradecimento à Vanessa, da Charlotte Brechó. E você também que não conhece, você mulher que gostaria de conhecer, falamos muito sobre a Charlotte aqui. Vá conhecer esse trabalho, essa loja maravilhosa, e ali você vai encontrar a Júlia, que vai te, assim, eu preciso de uma consultora de imagem.
entrando na Charlotte, combinando direitinho com a Júlia, ela vai estar lá esperando por você para fazer aquele atendimento que você merece, ok? Um grande abraço, Júlia, um beijo para Vanessa Fraga e para todas as mulheres. Próxima semana teremos mais um bate-papo com a Beta aqui no canal Beta. Um grande abraço e até mais.